Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado volume 4. Nós estamos estudando funções nitrogenadas ainda, mais especificamente nitrocompostos e nitrilas, uma vez que nós já estudamos aminas e amidas, tá? Os nitrocompostos têm como característica a presença desse NO2 ligado à cadeia carbônica, tá? Vocês podem observar aqui, ó. Aqui, no primeiro exemplo, eu tenho só um NO2 ligado à cadeia carbônica. Aqui eu tenho 2, então é dinitro. Aqui eu tenho 3, trinitro, tá? Muita atenção nisso. E as nitrilas? As nitrilas vão aparecer para vocês CN. Só que esse CN, na verdade, se eu for representar a ligação, é isso aqui, C tripla N. Mas normalmente ele vai aparecer assim simplificado, tá? Então saiba que quando aparecer CN, é C tripla N aqui, ok? E lembrando que para você colocar o nome, esse carbono aqui que está ligado ao nitrogênio entra na cadeia principal. Então aqui eu tenho 3 carbonos, tá? Porque esse daqui também entra. Aqui também eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. E aqui eu tenho esse carbono ligado ao anel benzênico, tá? Não esqueça, nitrocomposto NO2 ligado à cadeia carbônica, nitrila C tripla N, ou seja, vai aparecer esse CN aqui ligado a uma outra cadeia, ligado a uma cadeia carbônica, tá? E a nomenclatura, como que vai funcionar? Para os nitrocompostos, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou considerar essa parte aqui como se fosse um hidrocarboneto comum. Então, é etano. E esse nitro vai vir escrito na frente. Então, fica nitroetano, tá? Então, 2 carbonos, etano, tá? É como se fosse um hidrocarboneto aqui. É N, porque só tem ligações simples entre os carbonos. AN, né? E o O no final é como se fosse um hidrocarboneto aqui. E quando eu tenho ramificações? Eu tenho que avaliar que eu tenho essa cadeia principal aqui. E tenho que escolher a numeração aquela menor possível como um todo. Então, é aquela que vai me dar o menor número possível. No carbono 2 eu tenho um CH3, tá? Então, ficou 2-metil, eu vou colocar metil antes de nitro, porque M vem antes de N, tá? Então, 2-metil, 4-nitro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente. Só ligações simples, AN, e eu tenho que colocar como se fosse um hidrocarboneto, O. E aqui, 1, 2, 3, 1. Por que eu tenho que colocar esse 1? Porque esse NO2 ele pode estar ligado a esse carbono ou a esse carbono do meio. Se ele estiver ligado a esse carbono do meio, ele vai ser 2 nitro. Quantos carbonos? 3, propano. Então, 1 nitro, propano, tá? E aqui? Aqui eu tenho 2 agrupamentos NO2 ligados ao anel benzênico, tá? Então, a cadeia aqui vai ser benzeno. E ele está no carbono 1 e no carbono 2. 1,2 di, porque aparecem 2, nitrobenzeno, tá? E quando eles não tiverem dessa forma seguido um do outro. Lembrando que esse aqui eu considerei o primeiro carbono, tá ligado ao primeiro NO2, então esse aqui é o segundo. Pode ser que esse NO2 esteja ligado aqui. Aí ele vai estar ligado ao terceiro carbono, aí ficaria 1,3 de nitro. Ou pode estar igual nesse exemplo aqui. O NO2 ligado a esse primeiro carbono aqui que eu considerei, e aqui fica 1, 2, 3, 4. Então, 1,4 de nitrobenzeno, tá? Então, é dessa forma que vai funcionar a nomenclatura. E as nitrilas? A nitrila eu vou contar quantos carbonos tem e no final eu vou colocar nitrila. Que tipo de ligação que tem entre esses carbonos, tá? Vai ser como se fosse um hidrocarboneto mesmo. Etanonitrila tem 1, 2 carbonos, et, só ligações simples entre os carbonos, AN. Então, etanonitrila, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Nunca esquecer de contar esse carbono aqui, tá? Hexanonitrila. E 1, 2, 3, 4, butanonitrila.
E aqui eu tenho uma benzonitrilo, porque eu tenho um anel benzênico ali, ok? Lá pede para vocês determinarem também fórmula molecular. Como que funciona, gente? Quando a gente tem esse composto aqui, por exemplo, a gente tem, na verdade, isso aqui. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono e aqui também, tá? Então, na verdade, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Mais esse carbono daqui, 7, C7, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3 ligações, então eu tenho que ter um hidrogênio ali. Aqui a mesma coisa, tem que ter um hidrogênio ali, que eu mostrei para vocês, olha só, tá? Aqui não tem hidrogênio, gente, porque já tá essa ligação completa aqui com CH3 e com NO2, tá? Então, quantos hidrogênios eu tenho? Tenho 3 aqui no CH3, mais um, mais um, mais um, mais um. Então, C, ali eu tenho 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 hidrogênios. Nitrogênios, eu tenho um só que está aqui, ó, N. E oxigênio, tenho só esses dois aqui. Então, a fórmula molecular é definida por C7H7NO2. Então, muito cuidado quando tem o anel benzênico, tá, gente? Se ele não tivesse isso aqui e nem tivesse isso aqui, a fórmula dele seria C6H6, porque a cada carbono eu teria que ter um hidrogênio ali. Mas ele está substituído aqui. Então, ele perde 2 hidrogênios. Então, ele fica só com 4 aqui, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo de Conexão Escola ou pelo WhatsApp.